Olá, amigos do programa Ponto de Equilíbrio, missionário Denis Munhoz. Nós estamos no bairro de Vila Mariana, mais precisamente aqui na Rua Marselhesa. Nós estamos no Instituto do Sono de São Paulo. Mas o que é o Instituto do Sono? O Instituto do Sono ele é formado por profissionais da área médica especializados em medicina do sono. O tema desta noite é apneia do sono. Você sabe o que é a apneia do sono? A apneia do sono traz riscos de vida. A apneia do sono, ela pode moderar de vária a média intensidade? Pois é, estas e outras perguntas e respostas você terá hoje no programa Ponto de Equilíbrio com a nossa convidada da noite. A apneia é definida como a interrupção, diminuição do fluxo aéreo, a respiração, que pode levar à queda do oxigênio no sangue. A apneia obstrutiva, a mais comum, é geralmente caracterizada por eventos de pausas respiratórias que duram mais que 10 segundos e que são consideradas anormais quando ultrapassam a frequência de 5 por hora de sono. A apneia pode ser um distúrbio provocado por alterações anatômicas e pela diminuição de atividade dos músculos dilatadores da faringe. O que é a apneia do sono? A apneia do sono é a falta de respiração enquanto a pessoa está dormindo. É quando a pessoa está dormindo e de repente ela para de respirar por algum motivo, principalmente ou ela está muito gorda. Você conhece alguém que sofre desse mal? Muitas pessoas. Quais os tipos de tratamento que hoje a medicina indica para este mal? Existem aparelhos que auxiliam na respiração durante a noite, né? Que mantém o intervalo, uma pressão de entrada do ar e facilita a respiração e o paciente para de ter esse intervalo de respiração. De respiração, ok. E eu tenho um médico aqui ao meu lado, o doutor Paulo. Doutor Paulo, ele vai falar um pouco para a gente sobre os distúrbios do sono, que segundo os seus colegas, doutor, existem mais de 100, né? Sim, são vários os distúrbios do sono. A causa mais importante realmente é a apneia do sono, que você já perguntou a respeito. Mas existem outras patologias, não só de origem psíquica, como de origens bioquímicas, de metabolismo, que podem levar a distúrbios do sono. A insônia é uma dos grandes problemas, né? E isso precisa ser analisado qual é a origem desse distúrbio, né? Se é uma origem metabólica ou se é uma origem psicológica. Agora, doutor, as pessoas que sofrem de distúrbios do sono, aí entra o fator insônia, a dificuldade, no caso, para dormir. O que fazer para dar uma amenizada em tudo isso, doutor? Veja bem, já existem medicamentos indutores do sono, né? Mas devem serem receitados com determinada parcimonia, porque na realidade nem sempre, às vezes está ligado ao metabolismo e não só ao indutor do sono. Então realmente, se fazer uma análise do mecanismo todinho do sono, das várias fases do sono e quanto é necessário o número de horas para aquele indivíduo dormir, é muito importante, né? Então realmente, a história clínica e os exames feitos durante o período de sono é importante para ter alterações dos gráficos todos que os equipamentos hoje em dia dão. Ou seja, tanto, só para que o nosso telespectador entenda, tanto a apneia e os distúrbios que a apneia faz parte, é um dos distúrbios, está vinculado a tudo isso que o senhor falou, então? Na realidade, a apneia está muito mais vinculada ao mecanismo de acordar por falta de ar, né? Quer dizer, uma parada no mecanismo de respiração. Então a pessoa fica acordando várias vezes durante a noite por ter pausas na respiração. E é claro, isso aí é uma coisa mais, não digo mais grave, mas que precisa ser estudada, porque existem equipamentos hoje, respiradores portáteis, que incomodam muito pouco durante
durante a noite. O indivíduo pode colocar e ele faz um ritmo normal de respiração. Então ele não acorda com falta de ar, que é uma coisa muito desagradável, né? Ok, doutor, muito obrigado por sua atenção, pelo seu carinho. Tá vendo, doutor Denis? Conseguimos aí pegar a opinião de um profissional da área de saúde que, é claro, como as nossas convidadas aí do estúdio, entendem também sobre o assunto. É com o senhor aí no estúdio. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio, de segunda a sexta-feira, 00:30. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você pode sugerir, participar, criticar, elogiar, mandar seu e-mail, ter acesso ao Facebook, ao YouTube. Todos os programas já exibidos aqui você pode rever através do nosso canal no YouTube. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com muito prazer que eu recebo a doutora Cibele Dalfabro. Doutora, prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a doutora é dentista especialista do Instituto do Sono de São Paulo. É isso, doutora? É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que você pode achar que não afeta. Não pode afetar você diretamente, mas afeta o seu marido, afeta o seu pai, que é a apneia do sono. É um nome meio estranho, né? Apneia do sono. Mas a doutora vai aqui explicar e trazer para o nosso linguajar. Doutora, o que é a apneia do sono? A palavra apneia, Denis, quer dizer parada respiratória. Então, a apneia do sono é a parada respiratória durante o sono. Então, normalmente essas pessoas param de respirar várias vezes durante o sono, acordam sufocadas ou engasgadas e tem aquele ronco que a gente chama de ronco ressuscitador. É um ronco muito alto que normalmente acorda quem dorme próximo, né? E inclusive isso assusta um pouco a família, porque a família percebe que a pessoa acorda engasgada e tem várias paradas respiratórias durante a noite. Quer dizer, além de ser um inconveniente para quem dorme perto dessa pessoa, é perigoso também, né, doutora? Exatamente, é perigoso porque a apneia pode levar a problemas cardíacos, como infarto, como derrame cerebral, né, o AVC. Então, existem consequências tanto cardiovasculares, como também do ponto de vista de memória, né, de perda de cognição. Memória também? Memória também. Quer dizer, a apneia do sono, no linguajar mais popular, é quando a pessoa está naquele ronco, de repente ela dá uma parada, e aí, depois de alguns segundos, ela retoma e como se fosse uma falta de ar, Exatamente. Uma coisa desse tipo. É diferente a apneia do sono do ronco sem apneia. O ronco sem apneia é um ronco normalmente muito igual a noite inteira, né? A pessoa que tem apneia do sono, ela tem esse ronco que é entrecortado por pausas. Então, na pausa, onde ele não está tendo ronco, ele está tendo a parada respiratória. Quando ele volta a respirar, é que ele tem aquele ronco muito intenso. Isso é mais característico no homem, na mulher, no idoso, no obeso, no jovem? Com certeza no homem, né? No homem. Mais ou menos 3 a 4 homens para uma mulher. Principalmente na idade da mulher jovem, né? A mulher na menopausa, ela também passa a ter a apneia do sono. É muito comum a mulher, tanto pela questão hormonal, como pela questão de ganho de peso. Então, você perguntou do peso, o peso é um dos fatores de risco, com certeza. Então, se a gente envelhece, nossos músculos já vão ficando mais flácidos, e a gente ainda por cima ganhar peso, a gente tem mais um fator para ter a apneia do sono. Porque pelo menos aí, do que a gente conhece, conversa, a maioria das pessoas que sofrem da apneia do sono, ou que também roncam muito forte, que até as mulheres reclamam, são normalmente pessoas que estão obesas ou acima do peso. É verdade, essa é uma observação clínica, né? A gente realmente observa que as pessoas que roncam são os mais cheinhos, né? Os mais gordinhos, principalmente aqueles que têm uma gordura localizada na região cervical, que a gente fala que é nessa região do pescoço, e na região do abdômen, né? Da região da barriga. Mas existe um outro fator também que mais recentemente tem sido muito estudado, que são os fatores relacionados à parte do desenvolvimento da face. Então, pessoas que têm um desenvolvimento ruim, principalmente dessa parte aqui das arcadas, né? Onde a boca e as arcadas ficam muito estreitadas, com pouco espaço para a língua, isso gera também pouco espaço para a via aérea, para a respiração.
Quer dizer, então, também o formato do rosto influencia. O formato do rosto é muito importante. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas procurando o nosso serviço ou familiares dizendo, olha, meu marido ronca, mas ele é tão magro, né? Então, normalmente são pessoas que são magras, mas que têm uma estrutura facial não adequada, digamos assim, que não desenvolveu adequadamente na fase do crescimento da face. Quer dizer, necessariamente, nem toda pessoa que ronca tem apneia do sono. Exatamente. Pode ter um ronco não associado à apneia do sono. E esse ronco não associado à apneia, ele é menos perigoso? É menos perigoso, com certeza. Quando a pessoa ela para, né, dessa parada no ronco, o que está acontecendo no organismo da pessoa nessa hora, quando ela para e depois de alguns segundos volta? O que existe é um estreitamento, né, da passagem do ar, normalmente a nível de faringe, né? Então existe um colapso, a base da língua ela colapsa contra a parede posterior da faringe, ou seja, existe um fechamento mesmo, né? Então nessa hora a pessoa não respira e ela fica fazendo força para respirar, ela faz movimentos na musculatura para respirar, felizmente porque a gente tem um comando a nível do nosso sistema nervoso que gera essa respiração mesmo que a gente não queira. E nessa força respiratória a pessoa consegue abrir a via aérea e voltar a respirar. É nesse momento que ela tem esse ronco muito excessivo. Só que nesse momento a pressão dela pode subir muito. Pressão arterial. Pressão arterial pode subir. E ela tem essa alternância da pressão alta, sobe, desce, assim como o oxigênio também, né? Então tem quedas no oxigênio, volta ao normal. Tem quedas novamente no oxigênio e volta ao normal. E isso gera muita lesão cardiovascular, por isso que é perigoso. E quantas vezes mais ou menos acontece na noite? É uma vez, 2, 10, ou não tem um número médio? Existe um número, sim, Denis. Esse número é que dá o que a gente chama da gravidade da apneia do sono. Então, hoje, o que a gente considera na área médica é que acima de 5 eventos por hora de sono. Por hora? Por hora. Então, se uma pessoa dormir 8 horas, ela pode ter até 40 eventos desses numa noite. Isso a gente ainda considera leve. 40 é leve? É leve. Entre 5 e 15 eventos por hora de sono a gente considera moderado e acima de 30 eventos é grave. E isso determina o tipo de tratamento, o quanto a doença é grave ou não. Então, nos casos mais leves, a gente trata muito com esses aparelhos. Posso, por favor, mostrar? Isso é chamado de aparelho intraoral, é um aparelho de avanço mandibular que, conforme a gente vai trabalhando a posição... Eu vou mostrar enquanto a senhora fala. Ele traciona a mandíbula do paciente para frente durante o sono. Tá? Quer dizer, isso daqui a pessoa coloca na parte de cima, aqui de baixo, como se fosse um encaixe. Exatamente. É feita uma moldagem, é uma coisa individualizada, feita para a boca só dessa pessoa. Né? É feita sob medida. Feita sob medida, exatamente. E o objetivo desse tratamento é aumentar o espaço para a passagem do ar. Então, conforme a gente posiciona essa musculatura toda para frente, a gente abre a passagem do ar. Isso é indicado para os casos leves, né? E tem que ser feito por um dentista, especialista nessa área, que tem uma formação nisso. O tratamento para os casos mais graves, aí sim é o CPAP, que é a máscara nasal, né? Vou pedir aqui. Obrigado. É essa máscara aqui, né, doutor? Que nosso telespectador está vendo agora. É o contrário. Colocada dessa forma. Exatamente. A gente tem aqui uma máscara que pega respiração oral e nasal. Então, caso a pessoa respire um pouco pela boca, tem que envolver o nariz e a boca. E existe a máscara, só nasal, que é essa outra, que é mais delicada. Tanto uma quanto a outra, o paciente coloca durante a noite, né, para dormir. Ela é aderida na face por essas fitas fixadoras e ela é ligada num gerador de fluxo, que é um aparelhinho que vai gerar, não é oxigênio, tá? É ar ambiente filtrado, que é colocado na máscara para desobstruir a passagem do ar. Esse daqui, então, é o aparelho que é acoplado a essa última máscara. Exatamente. Que a função dele é o oxigênio, oxigenar o aparelho para a pessoa. Não é oxigênio, é o ar ambiente. O ar ambiente. O ar ambiente que simplesmente ele desobstrui a passagem do ar. É colocado para que o paciente respire melhor durante a noite. E ele elimina essas apneias mais graves. Quer dizer, esse daqui, esse último, obrigado. Esse último aqui são os casos mais graves. Moderados e graves. Nesse número de paradas maiores que a senhora falou. Isso, exatamente.
Como é feita essa constatação? Porque às vezes a pessoa reclama, né? Ou a esposa, ou a filha, ou o filho. Poxa, o meu marido, o meu pai ronca demais, atrapalha, ele mesmo se acorda à noite, acorda assustado. Mas clinicamente, como a pessoa pode ter a certeza que ela está com problema de apneia do sono, não está? Como ela deve proceder? Essa é uma pergunta muito importante, Denis, porque a apneia do sono ela só pode ser diagnosticada por um médico, normalmente um médico com especialidade em medicina do sono, que tem uma formação em medicina do sono. Esse médico ele faz uma avaliação clínica desse paciente, que ele vai abordar a questão do ronco, se ele tem sonolência durante o dia, porque a apneia leva a pessoa a ficar acordando várias vezes. Então, não normalmente, tem aquele sono contínuo, exatamente. Né? Então, os pacientes reclamam muito de sonolência durante o dia, de acordar cansado, de acordar com dor de cabeça, irritabilidade. Então, essas pessoas têm uma qualidade de sono ruim que gera uma qualidade de vida ruim, né? Então, o médico faz essa constatação. Além dessa consulta inicial, ele tem que pedir um exame de polissonografia, que é um exame onde o paciente vai dormir uma noite inteira no laboratório de sono. Quer dizer, é a vida real, né? Exato. Aquela noite que ele chegou em casa para dormir, o que acontece? Então é feito numa clínica? É feito essa numa avaliação. clínica. Ele dorme a noite inteira nessa clínica, a gente procura fazer com que o exame seja o mais próximo possível da rotina do paciente, de horários, né? Dos hábitos que ele está acostumado a dormir, embora o paciente vá dormir cheio de fiozinhos, enfim, que é uma coisa um pouquinho diferente, né? Mas as pessoas que têm apneia do sono, como em geral elas têm um sono muito não reparador, né? Essas pessoas acabam tendo uma sonolência fácil, então eles não têm dificuldade de dormir com os fios na polissonografia. Feito o exame é que a gente vai saber o número de apneias que essa pessoa teve. E aí saber se for leve, a gente vai indicar o aparelhinho bucal, se for mais grave, que se vai indicar o CPAP. E o que a senhora aconselharia para a pessoa que de repente ela está em dúvida? Ela fala, olha, eu moro sozinho, eu durmo sozinho, às vezes viajando, um amigo fala que eu ronco. Se ele tem dúvida quanto se ele tem apneia do sono ou não, qual o melhor caminho para essa pessoa? O melhor caminho, com certeza, é uma avaliação com um médico e um exame de polissonografia. O que a gente vê que, eventualmente, os pacientes fazem, embora a gente não indique isso de rotina, é que muitos deles, quando têm dúvida, eles próprios gravam o próprio ronco. Então, o que eu dou de dica é assim, se você gravar o seu próprio ronco, tente perceber se o ronco é contínuo ou se o ronco tem essas paradas, né? Parou e voltou a roncar muito alto, né? Como se estivesse saindo de um engasgo, é sinal de alerta. Precisa procurar ajuda mesmo. Isso é hereditário, doutora? Existe um papel também da hereditariedade, né? Tanto pela característica da face, né? Que é uma coisa que nós herdamos também, como pelo depósito de gordura, né? E existem fatores hereditários também relacionados à apneia do sono. E a faixa etária mais incidente? É mais na faixa adulta, né? O adolescente não tem apneia do sono, a criança pode ter apneia do sono, normalmente na criança é por aumento de adenoides, de amígdala, e normalmente a criança que tem apneia do sono, se ela não trata, isso melhora porque esses tecidos eles diminuem com a idade, né? A amígdala e adenoide, mesmo quem não opera. E na idade adulta, em geral, o adulto muito jovem raramente tem apneia do sono, né? Normalmente a gente vê assim, a grande maioria dos pacientes acima dos 40 anos de idade, né? E mulheres acima dos 50, 50 e poucos anos depois da fase da menopausa. Atividade física ajuda? A atividade física sozinha, isoladamente, só para tratar a apneia, não tem comprovação, né, na ciência mostrando que realmente só atividade física cura a apneia do sono. O que a gente sabe é que a atividade física, principalmente se ela for associada a uma perda de peso por controle alimentar, diminuindo a obesidade, diminuindo o depósito de gordura nessa região aqui no abdômen, melhora bastante. A apneia do sono, pelo menos nós leigos, a gente costumou ouvir faz pouco tempo. É verdade. Quando isso daí começou a ser mais profundamente estudado? Essa é uma pergunta interessante, Denis, porque o sono REM, que é o nosso sono mais precioso, né, que é o nosso sono reparador, ele foi descoberto em 1953. Então é tudo muito recente. Sim, é pouco tempo. É tudo muito recente, anos, exatamente. 60 anos. O CPAP foi descoberto em 1981 e o primeiro aparelho intraoral em 1982.
Então, tem 30 anos, né, que a medicina do sono tem sido mais estudada e tem sido abordada do ponto de vista de tratar clinicamente as pessoas. Então, ainda é tudo muito novo. E as dicas que a senhora pode dar para a pessoa não se curar, mas para pelo menos minimizar ou para evitar o aumento da apneia do sono? O que ela pode fazer? Não vamos falar em termos clínicos, vamos falar em termos mais preventivos. Controle de peso é o primeiro deles, né? Tratar obstruções nasais, gripe de repetição, rinite alérgica, que é uma coisa extremamente frequente na cidade de São Paulo, né, no ambiente poluído que a gente vive. Então, tratar de uma forma geral tudo que obstrui o nariz, né, a garganta, tratar refluxo gastroesofágico, que é um fator também de piora da apneia do sono e do ronco. O controle de peso, como nós já falamos, né? Algumas pessoas roncam mais de barriga para cima. Então, eu ia perguntar exatamente, a posição do dormir influencia, né? A maioria das pessoas ronca mais de barriga para cima e algumas só têm apneia de barriga para cima. Então, o controle da posição também é interessante. Uma coisa que a gente orienta é fazer nas costas de uma camiseta um bolso no meio das costas e colocar uma bolinha de tênis. E fechar esse bolso com velcro, por exemplo. Então, esse incômodo que vai ficar no meio das costas serve para que a pessoa não consiga ficar de barriga para cima e ela deita automaticamente de lado. Exatamente. Uma outra coisa que também é orientado é evitar álcool muito próximo do horário de dormir. Então, até umas 2 horas antes do horário de dormir, nós devemos evitar o uso de álcool, né? Pelo menos de rotina. A gente sabe que em algumas situações sociais isso pode acontecer. Mas quem ronca, tomou álcool, piora o ronco. Quem tem apneia, piora a apneia também. Alimentos mais pesados à noite, de difícil digestão, também pioram a qualidade do sono e podem piorar o ronco e a apneia. E o estresse? O estresse, há controvérsias, né? O quanto o estresse interfere na apneia do sono, já que esse é um problema puramente mecânico, né? De obstrução. Sabe-se que o estresse ele interfere diretamente no quanto a pessoa consegue relaxar antes de dormir. Então, ele pode interferir numa insônia, em outros distúrbios de sono, mas não na apneia do sono. Vários médicos já comentaram que a prática de exercício físico algumas horas antes de dormir não é aconselhável. Não sei qual seria o efeito. É algo relacionado a isso também? De repente a tensão ou o metabolismo muito alto pode prejudicar? O horário de prática de exercício físico parece que é muito variável entre as pessoas. Isso também não tem um consenso ainda, né? Com relação ao sono, pelo menos. Então, parece que depende muito se o sujeito é uma pessoa mais matutina ou se ele é mais vespertino. Então, aquele mais matutino, né, a pessoa que dorme mais cedo e acorda mais cedo, ele precisa de uma atividade física não muito próximo do horário de dormir, diferente do paciente vespertino. Mas isso ainda não é uma coisa que está muito bem definida na ciência médica. Bom, a senhora já falou deu algumas dicas para o nosso telespectador, já falou de algum tratamento, agora vamos num ponto assim, um pouquinho mais delicado. Eu conheci várias pessoas que fizeram a cirurgia em função da apneia do sono. O que é essa cirurgia? A senhora aconselha, não aconselha? Em qual estágio ela seria viável? Hoje, o que a gente considera como cirurgia para ronco e para apneia do sono dá para incluir basicamente em 2 tipos de procedimento, né? Um é o chamado úvulo-pálato. A úvulo-pálato é uma cirurgia que remove a úvula, que é a campainha, né, na garganta, e aumenta um pouquinho as laterais, né, que seriam as paredes da faringe. Essa cirurgia ela foi extremamente utilizada nos anos 80, até nos anos 90, desculpe, e foi uma cirurgia que foi indiscriminadamente usada, a verdade é essa. E, na época, parecia que melhorava o ronco e melhorava a apneia do sono. O que os estudos mostraram é que cerca de 2/3 das pessoas voltam a ter o problema num curto período de tempo. Depois da operação, volta a ter o problema? Depois da cirurgia, exatamente. Então, hoje é um procedimento que tem sido cada vez menos usado, cada vez menos indicado, e, eventualmente, para alguns casos muito leves e paciente jovem é indicado. O outro procedimento cirúrgico que hoje em dia se fala bastante são as cirurgias ósseas ou cirurgias esqueléticas. São cirurgias que são indicadas para aqueles pacientes, como eu comentei no início do programa, que têm um desenvolvimento pobre da face, por exemplo, aquela pessoa que não tem queixo, como o Noel Rosa, não tinha mandíbula, né?
Então essa pessoa, você imagina que o espaço de língua dela aqui é muito pequeno, não tem espaço para passagem do ar. Então, essa cirurgia, ela tenta corrigir esqueleticamente, mudar o perfil de face desse paciente de uma forma definitiva. Inclusive muda esteticamente, muda o perfil mesmo. Os pacientes muitas vezes nem se reconhecem no espelho depois de uma cirurgia como essa. É uma cirurgia agressiva, grande, né? Considerada de grande porte. Você está falando já é uma coisa mais complexa, né? Porque vai mudar a face da pessoa, o desenho da face. Exato, mas o interessante, Denis, é que embora essa cirurgia ela tenha vindo como uma grande tábua de salvação para muitos casos, e era o que se achava até algum pouco tempo atrás, não é bem assim, né? O que os estudos têm mostrado é que o ideal que seria de curar os pacientes, porque você imagina você fazer uma cirurgia como essa e depois ter que usar um CPAP ou ter que usar um aparelho, não tem cabimento, né? O que a ciência tem mostrado é que cura mesmo é cerca de 50% dos casos. É um índice baixo. É um índice baixo para uma intervenção cirúrgica. Então, existe uma melhora, né? Em cerca de 70%, 80% dos casos tem uma melhora. Mas os outros tratamentos também melhoram muito e não são invasivos como é a cirurgia. Então, hoje a gente olha com muito cuidado. Eu acho que a ciência médica precisa evoluir mais nesse aspecto, em trabalhos científicos nessa área, para que a gente possa indicar esse tipo de cirurgia com mais segurança. Porque nenhum paciente gosta de submeter a um procedimento cirúrgico como esse grande e amanhã ou depois voltar a ter o mesmo problema e ter que tratar isso de uma outra forma. Então, pelo que a senhora está explicando, tudo é um problema de espaço, né? Exato. Precisaria ter um espaço maior para o ar circular melhor, etc. Se a pessoa engorda, lógico que vai obstruir mais. Se ela tem algum problema genético que fecha, vai ter esse problema. Exatamente. Tem alguma coisa a ver com o desvio do septo, isso ou não? O desvio de septo, na realidade, é importante a gente dizer que a apneia ela não acontece no nariz, né? O nariz é uma cavidade óssea. Então, quando você tem desvio de septo, dificulta a passagem de ar pelo nariz, dificulta o uso do CPAP, dificulta o uso do aparelho bucal, porque a pessoa não respira direito pelo nariz. Se você coloca uma máscara que empurra o ar pelo nariz, ou coloca um aparelho dentro da boca, que ele não consegue respirar direito pela boca, ele tem que respirar pelo nariz, então, aí é indicado a cirurgia do desvio de septo para melhor uso do tratamento clínico, seja o aparelho intraoral, seja o CPAP. Para desobstruir a parte nasal. Desobstruir a parte nasal, mas a apneia ela não acontece aqui, a apneia acontece aqui. Tá? É mais na região da faringe, é mais uma obstrução aqui mais baixa. Então, não dá para dizer que tratando o nariz com desvio de septo vai resolver a apneia do sono, isso não é verdade. Doutora, desses efeitos da apneia do sono, a senhora falou, tem até problema cardíaco, etc., a senhora já presenciou, teve notícia de algum caso assim mais grave, que chegou até em óbito ou algum problema mais sério em função da apneia? Indiretamente, sim. Não pacientes diretos meus, né? Mas eventualmente a gente sabe de casos como esse, sim. Mas o que normalmente acontece na nossa clínica, né? Na nossa rotina diária, é nós acompanharmos esses pacientes que não têm uma adaptação adequada ao tratamento, então eles não se tratam de forma adequada, o paciente que não adere bem ao tratamento, ele vai convivendo com essas complicações do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de memória, né? Porque se o paciente usa direitinho e ele acompanha direito com o médico, não é para ele desenvolver essas complicações. A memória, a senhora falou problema de memória, que até para mim foi uma surpresa em função da apneia, mas teria algo relacionado à falta de oxigenação no cérebro? Tem duas causas, né, para danos na memória, no aprendizado, numa série de coisas. É a oxigenação que baixa durante o sono e a fragmentação do sono. Então, a gente precisa do sono nos vários estágios, a gente tem 4 estágios de sono. E a gente precisa muito do sono REM, que é um sono reparador. Só para o nosso telespectador, quais são os 4 estágios do sono? Estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio REM. Tá? O estágio REM, que é chamado sono reparador, o paciente com apneia do sono muitas vezes não consegue chegar naquele estágio. Que é o sono profundo. É o sono mais profundo. Então, o sono dele é tão fragmentado, tão entrecortado, que o sono profundo ele não acontece de forma adequada, na quantidade adequada. E o sono REM a gente precisa para o aprendizado, para a memória. Então, se a gente não tem o sono REM adequado, a gente acaba não aprendendo direito. Além disso, esse sono todo picado, todo entrecortado, deixa uma sonolência durante o dia, uma prostração, tudo isso a pessoa tem mais dificuldade de ler, né, de reter conhecimento, de se concentrar. E a apneia, ela começa, por exemplo, com
um número menor de vezes por noite, vai crescendo, ou ela já começa com um número elevado, quando a pessoa anota ela já tem um número elevado, ou ela começa bem pequenininha e vai evoluindo? Acredita-se que ela vai evoluindo, né? A gente não tem acompanhamento, assim, estudos que a gente possa acompanhar o paciente ao longo da vida dele, né? Mas acredita-se que ela vá piorando ao longo da idade. Se ganhar peso, piora mais ainda. Aí acelera, né? Acelera o problema. E como o Brasil se posiciona hoje perante o mundo em matéria de estudo, pesquisa, tratamento da apneia do sono? O nosso grupo lá da Unifesp, o grupo ao qual nós pertencemos, é um grupo bastante atuante no ponto de vista de pesquisa, né? Hoje é o grupo que mais pesquisa, mais publica em sono no mundo, né? E a gente tem bastante orgulho de pertencer a um grupo como esse da Unifesp. Existe um estudo que foi feito pelo Instituto do Sono em 2008, com 1.000 pessoas na cidade de São Paulo, que tem dados bastante interessantes. Esse estudo mostrou que na população da área metropolitana de São Paulo, 33% das pessoas têm apneia do sono, ou seja, um terço da nossa população de São Paulo. Muita né? gente. Mas um dado interessante é que no mundo esse dado é um pouquinho menor do que em São Paulo. Quando a gente vai ver por que o nosso dado foi um pouco mais prevalente, né? Por que foi mais alto? Porque 60% da nossa população tem sobrepeso ou obesidade. 60% da população da cidade de São Paulo. É extremamente alto. E como a gente falou no começo do programa que a apneia do sono tem a obesidade como fator de risco, aí está a explicação. E o custo do tratamento, doutor? Às vezes a pessoa fala, eu sei, eu tenho ciência que eu tenho esse problema, mas eu não sei se o SUS vai me dar esse tratamento, eu não sei se eu procuro uma clínica particular, porque provavelmente vai ser caro e eu não tenho condição de pagar. Ele é demorado, ele é caro, ele é simples, barateou? Tem barateado ao longo do tempo, mas realmente hoje ainda é um tratamento muito particular, né? Os aparelhos, por exemplo, de CPAP, existem empresas que alugam, né, o aparelho, mas a máscara ela tem que ser comprada. Então existe realmente tem existido ao longo do tempo um barateamento desses aparelhos, mas ainda não é uma coisa barata e o sistema de saúde ainda não fornece isso para os pacientes, né? A não ser aqueles casos de doença neuromuscular, aqueles casos extremamente graves. O aparelho intraoral é a mesma coisa, né? Ainda não tem plano de saúde que cobre, né, nenhum tratamento nem outro. A polissonografia sim, né? O exame é coberto hoje pela maioria Esse que a pessoa vai na clínica e dorme ali uma noite para fazer o teste. Esse é coberto pela maioria dos planos de saúde. Mas então, o paciente que não tem condição de arcar com esse tratamento, parece que o SUS não reconhece isso como uma doença ou como algo perigoso, porque, como a senhora mesmo falou, pode ter sequelas graves, né? O que a gente tem, por exemplo, no Instituto do Sono, nós temos pesquisas, né? A gente tem várias pesquisas em andamento, lá na Unifesp também, e nessas pesquisas a gente disponibiliza atendimento aos pacientes. Então, os pacientes são nossos voluntários de pesquisa e eles acabam tendo acesso ao tratamento, né? Nós estamos com várias pesquisas em andamento lá, por exemplo, na área de aparelho intraoral, onde o paciente ele ganha todo o tratamento, não só o aparelho, mas radiografias que a gente faz da face, dos dentes, né? Faz todo um sistema mesmo bem completo de avaliação, onde o paciente tem acesso a esse tratamento totalmente gratuito. E como como a pessoa pode entrar em contato, como é que ela faz para se inscrever? Ele pode se inscrever no site do Instituto do Sono. No próprio site do Instituto do Sono existe um link para Seja um Voluntário. Então você está vendo o site agora aí, você pode acessar e lá num link direto na parte Seja um Voluntário. Exatamente. Ele preenche um cadastro, né, com os dados dele, qual é o problema que ele tem, idade, gênero, nome, enfim, o contato que é mais fácil com essa pessoa, normalmente que vai ser por e-mail mesmo, e ele vai ser contatado quando surgirem vagas para as pesquisas. Só para o telespectador ter uma ideia, doutora, o custo de um aparelho como esse daqui, que a senhora falou, que é o tratamento do caso leve, mais ou menos, quanto é o custo desse aparelho? Por volta de R$1.000 a R$2.000 um tratamento como esse. R$1.000 a R$2.000 esse aparelho que seria utilizado por um caso leve? No caso das máscaras que nós já mostramos aqui, mais ou menos o custo de quanto? Por volta de uns R$2.000 também. E isso não é coberto pelo SUS e nem plano de saúde também é reembolso? Não. Então, a oportunidade que a pessoa que não tem recurso poder ter acesso a isso é, como a senhora falou, acessar esse site e lá se inscrever para poder ter esse tratamento de graça. Nós acreditamos que
Em breve, o Sistema Único de Saúde vai passar a aceitar, principalmente para os casos graves, né, onde essas complicações já são bastante claras, né, que elas existem. Doutora, nosso programa está encerrando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a senhora. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. Foi um prazer enorme recebê-la. E eu queria deixar agora para as suas considerações finais, algo que eu não perguntei, alguma recomendação que a senhora queira passar, algum endereço, fique à vontade. Obrigada. Eu queria dizer para o paciente que tem o problema e que procura um médico, que nunca aceite a primeira opinião, porque essa área é uma área ainda bastante nova, principalmente no que diz respeito às indicações cirúrgicas. Então, para que você tenha cuidado, né, com o profissional que você escolher para se tratar, que esse profissional tenha uma formação na área de medicina ou de odontologia do sono, para que tenha uma formação adequada para te dar o melhor tratamento possível. Muito obrigado, doutora. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, 00:30. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.